Tudo bem, pessoal? Nessa aula a gente vai conversar sobre o capítulo 2, noções de direito civil, personalidade, obrigações, contratos. Pois bem, pessoal, o que é o nosso direito civil? Na faculdade de Direito a gente tem a seguinte analogia, né? O direito civil é muito semelhante ao que a gente passa. Ele trata sobre a vida do ser humano. Ele é a verdadeira constituição privada, né? O que a gente falou na aula passada. A Constituição seria a base ali de como o Estado funciona. A gente teria os poderes da República, a gente teria o funcionamento da máquina estatal, teria o regime público dos servidores públicos, a gente vai ter diversas questões aí que devem ser levadas em conta. No direito civil, a gente tem tudo isso aí referente à questão das pessoas, né? Sejam as pessoas físicas, que é o que a gente vai trabalhar agora, na capacidade da pessoa física. E na aula que vem a gente vai conversar sobre as pessoas jurídicas, né? A gente chama de pessoas morais, né? Na doutrina do direito civil, né? As pessoas morais, que são aquelas pessoas que existem por uma convenção das partes. Uma pessoa vai no cartório, abre uma pessoa jurídica, né, da entrada lá no CNPJ, ou então o próprio Estado, né, ele é o conjunto dos cidadãos da República que então, junto soberanamente, sob a proteção de Deus, né, como diz o preâmbulo da Constituição, resolveram criar uma entidade moral, que é o conjunto dos brasileiros, né. E o direito civil, pois bem, é a nossa constituição social. Tudo o que acontece dentro da sociedade, ela passa ali por um dos ramos, né? A gente, como eu te falei, a gente pode puxar aí uma analogia aí com o direito, perdão, com a biologia, né? O ser humano nasce, ou melhor, quando ele nasce, quando é que o direito reconhece o nascimento da pessoa, né? E essa pessoa, se ela for um feto anencefalo, se ela for um feto ali que provavelmente não vai nascer, essa pessoa daí, a partir de que momento o direito reconhece algum direito para aquele ali que ainda vai nascer, né? Do feto que se desenvolve, o feto ele vai virar um ser humano, né? Por isso que desde a concepção a lei coloca salvo, né? Os direitos da personalidade, certo? Quando o ser humano é capaz para a vida civil ou não, aí daí a gente vai para o conceito de capacidade, ou seja, a criança nasceu. A partir de que momento ali ela vai ter a razão de poder decidir algumas coisas na vida dela, né? Um bebê ele pode decidir que quer ficar com o pai ou com a mãe nesse momento da vida, ou seria necessário o direito como direito de família? Ele jogou lá para os 12 anos, né, que seria o início da adolescência, para poder, na frente de um juiz de família, ele decidir se quer ficar com o pai ou com a mãe. E a partir dos 16, o ser humano ele ganha algumas capacidades ali de formalizar negócio, abrir empresa, desde que assistido, né? Assistido. Ele tem de ter ali uma assistência, uma pessoa que vai chegar nele, né? Vai se dispor, né? Normalmente é o pai ou a mãe ou o tutor que ele vai aconselhar, né? Ele vai assinar conjuntamente com o menor, mas o menor ele já pode abrir uma empresa desde que esteja assistido, né? Aí daí também a gente passa para o conceito de incapacidade, as pessoas ali que são incapazes no sentido civil, certo? A gente está aqui na pessoa que ela, por algum momento, ela não tem o discernimento do que é certo e errado, ou simplesmente está em coma, né? A gente pode dizer que uma pessoa dessa é incapaz de realizar atos da vida civil. Uma pessoa que está em coma, ela não pode assinar um contrato, porque ela está em coma, né? Então, isso é o que a gente chama de capacidade. Já a segunda fase tem aqui crescer e produzir, né? Daí a gente vem para a teoria dos negócios jurídicos, contratos, questão de compra e venda, aluguel, abrir empresa, fechar empresa, os demais contratos que estão ali na legislação civil. Chega uma hora que o ser humano se reproduz, né? Ou não, né? É uma decisão pessoal. Mas caso ele deseje ali casar, ter filiação, né? Ou simplesmente
qual é a relação que um bebê vai ter com o pai, com a mãe, com o avô, a gente vai ter ali os direitos de filiação, os direitos de casamento, né, a questão do matrimônio civil, os direitos patrimoniais decorrentes do casamento e outros assuntos correlatos. E também a gente pode dizer, olha, quando o ser humano ele vem a falecer, vem os direitos de herança, né? Quando o direito de herança ele existe, quando é que pode haver a questão do deserdamento, né? Eu coloquei aqui paralelo extinção de empresas, né? Porque quer ou não, uma pessoa jurídica que eventualmente ela vem ali a se extinguir, a gente pode também jogar aqui, né? Então, esse esquemazinho aqui, né? O ser humano nasce, cresce, se reproduz, né? Trabalha, morre. Então, isso aí é que é a vida do ser humano e o direito civil em cada uma dessas etapas aqui, ele vai estar presente, não é verdade? Pois bem, pessoal, o que é a personalidade civil, né? Quando é que o ser humano ele ganha ali a personalidade dele, quando ele pode passar adiante, né? O melhor, todo direito ele é contra os outros, né? A gente pode dizer que é erga omnes, né? O direito que é exercido contra um terceiro, né? Uma pessoa que nasce, né? Ela vai ter um direito contra o Estado. Qual é o direito que ele tem contra o Estado? Ele tem o direito que o Estado provenha proteção enquanto ele está sendo gestado, certo? O nascimento com vida é o marco da personalidade jurídica, certo? Então quer dizer, um bebê ele não pode receber uma doação, né? Tanto que a doação que se faz para a mãe, né, direcionada à criança, né, a provável herança, né, com provável nascimento, né? Então a personalidade ela vai iniciar com o nascimento com vida, certo? Entretanto, o feto ele vai ter alguns direitos. Quais são esses? é, Quais são os direitos que o feto vai ter, né? Ele vai ter direito a uma sepultura, é um nome tenebroso, mas isso aí, né? O direito concede esse direito, né? Ele tem direito a, ao nome, certo? E à imagem. O que seria a imagem do feto, né? Então, assim, como direito à imagem, a gente fala que um dano moral ele pode ali ser litigado, né? A mãe, ela em nome do nascituro, como a gente chama, ela pode processar alguém caso alguma pessoa provoque algum dano à imagem, ao nome do possível, da possível criança que vai nascer, né? E também vai ter o direito à privacidade, certo? A privacidade, a vida privada, vai poder ter um direito ali que as pessoas não vão poder entrar, né? Já tem aquele ditado, né? Olha, todo mundo gosta de se meter na vida de todo mundo gosta de dar conselho. Se conselho fosse bom, seria cobrado. Isso tudo é direito de privacidade. Recentemente estava conversando com uma pessoa de um estrangeiro e ele falou assim, no Brasil é muito comum, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que vai? Isso é uma pergunta que para nossa cultura faz muito sentido. A gente tá preocupado como é que a outra pessoa tá. Entretanto, para algumas culturas isso aí é uma ofensa à privacidade. Então, você dá bom dia, tudo bem, a pessoa te devolve bom dia. Entretanto, se você pergunta, tudo bem, você está bem, né? Em algumas culturas aí, europeias e mais individualistas, eles entendem que isso é uma violação de privacidade. Você não pode sair perguntando. Tudo bem, você perguntou uma vez, o cara, não, como assim? Se eu estou bem, se eu estou mal? Né? O que você tem a ver com isso, né? Se a pessoa insiste ali naquela amizade que a pessoa não quer, ela vai estar violando a privacidade, né? Para isso que recentemente foi aprovada a questão da lei da perseguição, né? Em inglês tem o nome de stalking. No Brasil também o pessoal usa, né? Usa assim, stalkear, né? Tava stalkeando fulano, stalkeando Beltrano, né? A palavra stalking, né? Que vem do inglês ali, do anglo-saxão, né? Perseguir. Hoje em dia ele é protegido ali pelo direito penal, né? E, enfim,
O direito civil, ele garante as formas de que você vai garantir o seu direito à honra, à vida privada, à liberdade, privacidade, intimidade, dentre outros, né? Então a gente vai aqui para a legislação. Bom mesmo é a legislação porque é uma legislação nova, né? 2002 aí. E a gente diz assim, né? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres da vida civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Então, quando se fala de pessoa, é pessoa humana, tá, gente? Então, assim, essa questão de filho biológico, né? Que tá saindo, não, eu sou pai de gato, pai de cachorro. Olha, quem tem direito de personalidade é a pessoa humana. Então, os primatas, né? Como chamam, os macacos, saguis e aves, tucano, pavão, nada disso vai ter direito de personalidade. Quem vai ter ali o direito de personalidade, a honra, a vida, vai ser uma pessoa humana, né? Um cachorro ele não pode processar o dono, não pode processar um vizinho, porque o vizinho disse, esse cachorro é muito chato, toda vez que eu passo, ele fica latindo para mim, tirando minha paz e meu sossego, né? Esse cachorro é muito chato, o cachorro não vai poder processar a pessoa. Quem vai poder processar é o dono, certo? Ele vai dizer, olha, eu tenho o direito aqui de ter um cachorro e tal, mas aí vai para aquela legislação ambiental de que não se pode fazer barulho e tal, né? Se a pessoa tem um apartamento e tem um cachorro, tudo bem. Mas quando o cachorro ele fica ali latindo o dia inteiro, é um caso aí já de direito condominial, a pessoa pode receber um processo civil, né? Porque está perturbando o sujeito, né? Vamos lá, tem uma pessoa que tem um cachorro, de vez em quando ele late, eu vá lá, né? É uma questão de vida civil, né? Agora o cachorro está o tempo todo ali latindo, né? Isso daí já vai dar um problema, né? Então assim, o cachorro ele não vai ter direito da personalidade civil, quem vai ter são os seres humanos, certo? A personalidade ela nasce com, ela tem surgimento com nascimento com vida, porém a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, certo? Então, como eu falei, o nascituro ele vai ter o direito lá, né? Vai ter direito à sepultura, vai ter direito ao nome, né? Caso ele venha a falecer ali, os pais vão poder registrar o nome na criança. Ele vai ter direito à imagem, né? Então, a imagem dele deve ser preservada, ainda que ele não tenha nascido, né? Como um ente, né? Como um ser humano. Entretanto, o bebê não pode fechar contrato, o bebê não pode receber doação, certo? Nada disso aí pode acontecer porque o bebê ele não tem personalidade jurídica, ele não existe para o direito, entretanto, alguns direitos são garantidos. São absolutamente incapazes dos atos da vida civil. O que é absolutamente incapaz? Incapaz é aquela pessoa que não pode exercer direito. Ela precisa de alguém ali, ela tem direito da vida civil, entretanto, pessoalmente, eles não vão poder exercer esse direito. Vai precisar de um representante, de um tutor, de um curador, certo? Então, os menores de 16 anos, de 16 aos 18, ele é relativamente incapaz e vai poder praticar os atos da vida civil desde que esteja assistido, certo? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Os maiores de 16 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Ébrio habitual, gente, é aquela pessoa que tem vício, né, em álcool, certo? Ébrio habitual significa vício em álcool. Entretanto, a legislação modificou em 2015 e tem dizendo também que os viciados em tóxico. O que é o viciado em tóxico? O usuário de drogas ali que ele está numa paranoia, né? Ele está fora da realidade, então ele pode ser declarada ali a interdição dele, né? Se a pessoa ali ela está completamente incapaz, ela não compreende a realidade em razão do vício de tóxico, ela pode ser interditada, certo? Uma vez que ela esteja interditada, então ela vai estar incapaz. Entretanto, como a lei coloca aqui que o viciado ele já é incapaz, independente de uma sentença ou não, certo? Então, a pessoa que vai fechar um contrato
Um exemplo aqui, o viciado em tóxico, você vê que a pessoa está fora de si, ela vende o carro dela ali por R$ 200 ali para comprar umas pedras ali de crack, né? Comprar um imprensadinho, né? Como sai na reportagem policial. Nesses tipos de situação, o tutor, né, o futuro curador, perdão, desse viciado, ou ele mesmo, depois que recobrar a consciência, ele vai poder ir atrás do cara que comprou o carro dele, porque a pessoa sabia que ele estava, né, comprometido. Então a gente vai estar diante aí de um vício do negócio jurídico, ele é tido como inexistente, e essa inexistência vai poder, a pessoa vai poder cobrar o dinheiro de volta do carro, né, e devolver os R$ 100, certo? Porque ficou claro ali que a pessoa abusou, né, da dignidade da outra. Aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade. O que é isso, gente? Causa transitória, a pessoa que está em coma, sofreu um acidente, ela está em alucinações. A pessoa que tem algum tipo de doença mental, certo? Vamos lá, uma pessoa que tem algum tipo de doença, que em alguns momentos ali ele muda de personalidade, gente que tem personalidade bipolar, né? Dupla personalidade, alguém que tenha que tem esse tipo de coisa, ela vai ser, naquele momento ali da causa transitória, incapaz. Aqui também entra a pessoa que tem Alzheimer, entendeu? Que chega um momento que a pessoa está com Alzheimer e tal, então cabe aí você procurar advogado, entrar com a interdição daquela pessoa, e a pessoa não sabe lidar com dinheiro, né? O quarto aqui, os pródigos. O que é o pródigo aqui, né? Na Bíblia lá, o filho pródigo. O pródigo foi aquele filho lá, né, segundo a história bíblica, que deu o pai como morto, né? Disse, olha, pai, eu quero ir para farra, eu te dou como morto aqui, ou seja, divida logo a herança em vida, né? Dá-me minha parte da herança. Então, o que você ia me dar quando eu morrer, se me der agora aqui, não quero mais saber de você, eu vou para farra. E lá ele gastou tudo e voltou, né? Então, o filho pródigo é isso, né? Mas pródigo no sentido civil é aquela pessoa que não sabe mexer com dinheiro. Mas não sabe mesmo, não sabe mesmo. Pega em dinheiro ali, para ela, R$ 1.000 é a mesma coisa que dois, que é a mesma coisa que nada. Ela gasta dinheiro, dá, rasga dinheiro. Então, uma pessoa dessa, ela não pode pegar em dinheiro. Então, a pessoa vai poder procurar um advogado e dizer assim, olha, você é pródigo. Na condição de pródigo, eu vou decretar o juiz vai dizer, né, eu vou decretar a sua incapacidade civil quanto ao dinheiro. Quanto ao resto, ele pode fazer. Ele pode casar, né? Pode sair pela rua, pode andar, não vai poder não vai precisar ser trancado em casa, nem de nada. Ele simplesmente não vai pegar em dinheiro. Não é? Quando a pessoa não sabe mexer com dinheiro, convém aí, né, que a justiça interdite ele quanto somente ao dinheiro. Quanto ao resto, deixa a pessoa ser feliz, né? E tem aqui, parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Que legislação é essa, gente? É o antigo Estatuto do Índio, né? Que os índios aí, eles vão ter uma legislação própria aqui que não convém mencionar no nosso curso, né? Visto que a gente está trabalhando com os pontos fortes da matéria e não esses detalhes aqui, que cabe realmente quem vive numa região que tem muito trânsito indígena, aí cabe você a fazer um curso especializado quanto a isso. A minoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então a regra é, enquanto está na barriga da mamãe, não tem personalidade, a não ser ali os direitos mínimos, né? Nome, honra, sepultura, certo? Imagem, isso tudo você vai ter direito. Assim que nasceu, você se torna incapaz quanto aos atos da sua vida civil, né? Você vai se tornar incapaz. Daí você vai passar para o grau de relativamente incapaz de 16 aos 18, onde você pode ser emancipado, né? O pai pode chegar lá no cartório e dizer, olha, estou aqui emancipando meu filho. Parabéns, meu filho, você foi emancipado.